Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Tito, capítulo 2, Tito 2, versos de 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa nessa noite, ó Deus, ir de encontro a cada coração, a cada necessidade, que nós possamos, ó Deus, aplicar essas verdades na nossa vida, buscando fazer a tua vontade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos ser encontrados fiéis te servindo, ó Deus. Uma igreja que prega a tua palavra e que tem crentes separados, santos e irrepreensíveis diante de ti. Que seja esse desejo para a minha vida, para a vida de cada irmão, mesmo ainda, Deus, com esse corpo que conspira contra o teu Espírito que habita em nós. Em nome de Cristo que eu oro e peço a tua ajuda, perdoa os nossos pecados. Amém. Povo zeloso. As igrejas batistas fundamentais, as igrejas batistas bíblicas, igrejas fundamentadas na palavra de Deus, enfrentam dificuldades de crescimento espiritual, de fidelidade, de santidade dos seus membros. Muitos pastores têm se empenhado, e o nosso pastor é um exemplo disso, tem se empenhado arduamente em manter o seu rebanho reunido, e manter o seu rebanho com foco em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus diz em Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então o pastor, ele exorta para o bem, só que muitos acham que o pastor está pegando o pé do membro da igreja, e aí o membro se retira, ou o membro não vem nos cultos. Por quê? Porque acha que a mensagem que está sendo pregada é porque o pastor desconfiou de algum problema, alguma situação que está na vida dele que ele não confessou, e que aquela mensagem é dirigida especificamente para determinado irmão ou irmã, para que possa restabelecer a comunhão com Deus. Não deixa de ser uma verdade, mas não é a finalidade. O pastor está zelando pela alma que ele tem responsabilidade diante de Deus. Em razão disso, muitos culpam o pastor e fogem da igreja. Por quê? Porque não querem, pela exortação da palavra de Deus, acertar a sua situação diante de Deus. Então a responsabilidade do pastor é essa. Ele também tem, diante de Deus, uma responsabilidade de ser fiel. Ele está sujeito à mesma advertência e ele aplica para a sua vida. Então ele não faz isso com o intuito de prejudicar ou desmoralizar ninguém, mas sim porque tem a autoridade da palavra de Deus. E aqui nessa mensagem de Paulo escreve a Tito exortando a ensinar o povo de Deus a ser zeloso. Vale para ele e vale para todo o ouvinte da palavra de Deus, ou todo aquele que abre a palavra de Deus para meditar na palavra de Deus. Então nós vamos ver rapidamente 5 motivos pelo qual o povo de Deus deve ser um povo zeloso. O primeiro motivo é que o povo de Deus deve valorizar o Deus em quem ele crê. Versículo 11 diz ali: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o versículo 14, a parte a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então nós precisamos reconhecer que o sacrifício remidor de Cristo pelos nossos pecados deve ser valorizado. Porque eu não mereço, mas Ele morreu pelos meus pecados. Então as minhas obras, elas
não são suficientes para me justificar diante de Deus. Então, eu devo valorizar dia a dia como um crente o sacrifício que Cristo fez. Ele morreu pelos meus pecados, ele foi sepultado pelos meus pecados e ele ressuscitou para me dar vida. O crente deve valorizar o sangue de Cristo. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Ou seja, tiver por profano o testamento, aquilo que Cristo fez na cruz por nós deve ser valorizado, porque era para mim sofrer pelo meu pecado, mas Ele veio para sofrer. Então o crente zeloso, ele tem que valorizar isso dia a dia na sua vida. Ele tem que viver de forma santa, ele tem que viver de forma separada. Não só quando a maré está favorável, eu vou servir a Deus. Ou, como nós já vimos, muitos chegam à igreja quando a coisa está osca para o lado dele e aí ele vem procurar Deus. Seja qual for a situação na minha vida, eu devo ser fiel a esse sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado especificamente. Então, primeiro motivo de um povo zeloso é valorizar o sangue de Cristo. Segundo motivo, deve prestar um sacrifício, versículo 12 do nosso texto, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Um culto racional. É o que está dizendo, a mesma coisa está Paulo dizendo aqui em Tito, que ele disse lá em Romanos. Nós devemos ter a razão pela qual nós servimos a Deus. Um sacrifício que vale o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Eu, quando leio uma revista ou quando escuto uma mensagem, muitas vezes eu anoto a ilustração que é dada, porque em alguma oportunidade a gente tem como usar essa ilustração. E agora eu estou usando uma ilustração que foi vista numa revista chamada Frontline, em 2007, junho de 2007. Uma mulher lá conta a história de uma mulher chamada Nidal, uma palestina que foi candidata parlamentarista do Hamas, Partido Islâmico Xiita. Ela é conhecida como a mãe dos mártires. O Hamas, ele deseja desenfreadamente a morte do judeu. Ele odeia o judeu. Então o que ele puder fazer para matar um judeu, ele vai fazer para matar um judeu. Então essa mulher, com 10 filhos, ela entregou voluntariamente 3 de seus filhos em prol desta causa do Hamas. Ela não chora pelo que ela fez. Por quê? Porque ela fez um sacrifício precioso para o seu Deus com letra minúscula chamado Alá. E ela diz, eu tenho mais 7, naquela época ela dizia, se precisar sacrificar esses mais 7 filhos pela causa do Alá, eu vou fazer. Por quê? Porque o que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu vou dar para esse meu Deus. Então veja, irmão, o testemunho de uma pessoa que serve a um Deus com letra minúscula, muitas vezes é maior do que um testemunho de um crente salvo pelo Deus verdadeiro, que não faz um sacrifício racional na sua vida para servir a Deus. Essa mulher, por um motivo que não vamos discutir profundamente, mas ela faz o seu melhor, ela dá o seu melhor para a causa do Hamas, para a causa desse Deus chamado Alá. O crente muitas vezes não tem perspectiva. Por quê? Porque ele não quer sacrificar o seu melhor para Deus. Ah, pastor, irmão Davi, eu vim na igreja com esse frio, eu estou fazendo um sacrifício. Até pode ser. O pastor falou no domingo pela manhã que quando ele se converteu, o pastor Odir, era difícil para ele deixar de ver um jogo do Flamengo para vir à igreja. Era um sacrifício para ele no início. Mas quantos não torcem por um time e vêm na igreja? E porque torço e estou deixando de ver o jogo do meu time, vou considerar isso sacrifício? Isso é um sacrifício realmente? Sacrifício é quando nós colocamos à disposição de Deus aquilo que nós temos de melhor, como essa mulher incrédula ou crente num Deus com letra minúscula fez
e faria com seus demais filhos. Isso é sacrifício, quando nós damos o nosso melhor. A palavra de Deus nos mostra alguns exemplos de sacrifício. Abraão, lá em Gênesis 22:2, quando Deus manda: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, que tu amas, e vai e oferece lá no monte Moriá em sacrifício para mim. O que ele fez? Ele foi lá e apresentou o seu filho. Deus não permitiu que ele fosse sacrificado. Por quê? Porque Deus viu, já falamos sobre isso, a intenção do coração. Mas ele entregou o que ele tinha de melhor, aquela promessa que Deus havia dado a ele e que ele recebeu, ele entregou para Deus. Isso é sacrifício, dar o teu melhor para Deus, ou pelo menos demonstrar de alguma forma que eu estou dando o meu melhor para Deus, o que eu tenho de mais precioso, de mais estimado na minha vida. Abraão sabia que Deus era poderoso para que, se tivesse tirado a vida de Isaque, fazer ele ressuscitar. Então ele confiava nesse Deus. Moisés, citei no domingo também, preferiu sofrer com o povo de Deus ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele sofreu o vitupério de Cristo. Ele tinha em vista a promessa de Deus. Ele foi maltratado com o povo de Deus. Isso é um sacrifício, ser maltratado com o povo de Deus, ser maltratado pela causa de Deus. Quantos estão morrendo pregando o Evangelho em países comunistas, nesses países que perseguem o Evangelho, como os países muçulmanos? As pessoas dão a sua vida. Isso é sacrifício. Para quê? Para levar o conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz pelos meus pecados para outras pessoas que estão indo para o inferno, porque estão crendo em deuses que não trazem salvação. Trazem promessas, mas são promessas para esse mundo, não são promessas para a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso, João 3,16, o seu Filho para morrer por nós. Paulo escreve em Filipenses 2, 5 e 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Isso é sacrifício. Cristo deu a sua vida por nós. E Paulo entendeu isso. E quando Paulo entendeu isso, ele escreveu lá Filipenses 3, 7 a 16, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também que a perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo que qual sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como esterco. Então, aquilo que Cristo fez por mim, Paulo está dizendo, não é nada pelo que eu vou sofrer pela causa de Cristo. Por quê? Porque Ele me deu vida eterna. É escória o que vai passar na minha vida, por mais que eu ache que seja sofrimento, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então Paulo sofreu, por quê? Porque ele entendeu o que Cristo fez por ele na cruz. Então ele tinha prazer em entregar a sua vida para servir ao Senhor. Quantos de nós temos esse pensamento? De dar o nosso melhor para o Senhor, fazer da melhor forma. Não estou falando aqui em abandonar tudo como Paulo fez e foi servir a Deus em tempo integral, mas aonde nós estamos, nós muitas vezes negligenciamos um testemunho. Onde falava com o irmão Paulo Barbosa, quantas vezes ele disse para mim, Davi, eu tive a oportunidade
e não dei um folheto para a pessoa, não falei de Cristo para a pessoa, e essa pessoa foi para a eternidade, morreu sem Cristo, e eu tive do lado dela. Não valorizei aquilo que Cristo fez por mim. Por quê? Porque eu deixei de contar para os outros. Paulo fez a vida dele pregar o Evangelho, falar das boas novas. Por quê? Porque ele era grato àquilo que Cristo havia feito por ele. Então, nas nossas mãos, irmãos, está essa responsabilidade de nós sacrificarmos mais do que temos feito. Darmos além do que nós temos feito, não só porque estamos contribuindo, não só porque estamos presentes, mas porque eu estou me doando para o Senhor. Senhor, faça da minha vida o que te apraz, até se for trabalhar em tempo integral, mas se não, da forma onde eu estou, onde eu me relaciono com as pessoas, eu ser esse instrumento como Paulo aqui está exortando, porque lembra daquilo que Cristo fez. Isso é ser zeloso, isso é trabalhar para a obra do Senhor. Terceiro aspecto, como o crente pode ser zeloso pela obra do Senhor, deve decidir, versículo 12 do nosso texto, base a parte B, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, povo zeloso de boas obras. Vimos que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 diz que nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras. É o que está dizendo aqui no versículo 14. Purificar, Deus quer um povo purificado, zeloso de boas obras. As nossas obras, irmãos, têm valor quando nós aplicamos na obra de Deus, quando nós nos colocamos à disposição para servir ao Senhor. Isso é ser zeloso pelas coisas de Deus, fazer aquilo que realmente seja para glorificar o nosso Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como? Se eu tenho um testemunho não condizente, como vão glorificar a Deus olhando para a minha vida? Deve, irmão, ser o meu pensamento dia a dia, o desafio para mim ser zeloso com o meu testemunho, para que as pessoas possam olhar para mim e Deus possa receber glória pelo meu testemunho. Por quê? Porque eu estou fazendo obras para a glória de Deus, não para minha exaltação, mas em gratidão por tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim. O crente não deve andar conforme o curso desse mundo. Não se conforme, conforme diz Romanos 12:2, mas tenha a transformação da sua mente, do seu entendimento, do seu coração através da palavra de Deus. Para isso precisa ter zelo também com a palavra de Deus diariamente. Por quê? Porque ela é boa, agradável e perfeita para mim ser zeloso. Porque na minha carne eu não vou conseguir ser zeloso pelas coisas de Deus. Mas quando eu aplico a palavra de Deus, Deus vai me dar vitória, vai me dar força. E por último, versículo 13, o povo zeloso aguarda a vinda do seu Salvador, aguarda a vinda de Jesus Cristo, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Será que eu tenho vivido o dia a dia esperando o meu Senhor? Ou eu esqueci isso? 2 Timóteo 4, 8 diz que há um galardão para aquele que vive diariamente aguardando a volta do seu Senhor. Há uma coroa especial. Eu tenho
orado: Senhor, Maranata, seja hoje a tua volta? Eu tenho feito isso? Ou eu tenho andado tão acomodado com a minha vida cristã, ou atribulado pelas coisas que me cercam, e eu esqueço essa promessa, aguardando a bem-aventurança, a esperança que nós temos, irmãos, a esperança de reencontrar aqueles que já partiram. A palavra de Deus diz que aqueles que já partiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e nos encontraremos com o nosso Salvador. Essa é a esperança que nós devemos viver dia a dia. Para isso eu preciso ser zeloso, eu preciso ter cuidado nas coisas de Deus, porque senão eu vou perder de vista essa promessa maravilhosa, e vou perder o galardão que eu vou receber por estar aguardando o retorno de meu Senhor. Então, se eu estou conectado com Deus diariamente na sua palavra, eu não esqueço essa promessa. Por quê? Porque eu, abrindo a palavra, o Espírito vai me mostrar as verdades. Então, para isso, nós devemos ser zelosos de boas obras, irmãos, para vermos a graça de Deus manifestada dia a dia. E nós vimos que no passado Ele manifestou, versículo 11, através da salvação que Ele nos trouxe, trazendo salvação, trazendo, versículo 14, remissão de pecado. Então isso no passado Ele fez. No presente, o que está fazendo? Versículo 12, ensinando a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, para vivermos de forma sóbria, de forma justa e piamente. Então isso tem que ser no presente. E a palavra de Deus nos ensina. E no futuro, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que através das nossas boas obras as pessoas também possam crer nesse Salvador que nós temos. Então, se nós já reconhecemos Jesus Cristo como Salvador, o que está nos impedindo de sermos zelosos, se eu não tenho sido zeloso? Se o irmão tem sido zeloso, amém. Agora, se não tem, assuma um compromisso com Deus. Senhor, me ajuda. E eu tenho orado diariamente: Senhor, me ajuda para que eu possa ser mais útil, para que eu possa dar testemunho, para que eu possa ter mais intrepidez para falar de Cristo às pessoas, para que eu possa me interessar mais pela tua causa. Por quê? Porque as pessoas estão indo para o inferno sem Cristo. E se aquele que está presente ou nos ouvindo não tem Jesus Cristo como Salvador, precisa valorizar esse sangue de Cristo que foi derramado, aceitando Ele como teu Salvador, para depois poder realmente servir a Deus, não ficar ouvindo a palavra e não permitir que a palavra fale ao teu coração. Que Deus possa, irmãos, nos encorajar a não olhar para o erro do irmão, a não olhar para a exortação como sendo uma forma de pegar no meu pé, mas como uma forma de Deus me tirar da minha zona de conforto, para que eu possa ser mais útil na sua obra, para que eu possa me dedicar mais dia a dia e aguardar assim, dessa forma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos levar para a sua glória. Tem dificuldade? Leia Romanos. O livro de Romanos é muito útil para essa parte de consagração dia a dia da sua vida. Que Deus possa ser glorificado, a decisão faça no teu coração, mas não saia sem ter orado a Deus pedindo, como eu tenho feito sempre, ajuda para fazer a vontade do Senhor. Amém?